Olá pessoal, aqui é o professor Edu do curso A em Vestibulares e estou aqui hoje para deixar uma dica bem rápida, bem especial sobre logaritmos, um assunto aí que costuma assustar um pouco, mas de verdade você pode estudar isso de um jeito um pouquinho mais tranquilo se você conhecer o significado do símbolo logaritmo, saber o que significa a palavra logaritmo. Então hoje eu quero só tirar um pouquinho desse medo, tá bom? Então primeira coisa, logaritmo tem um sinônimo importantíssimo que é expoente. Então, quando você fala qual o logaritmo, quando você pergunta qual o logaritmo, na verdade você está perguntando qual o expoente, tudo bem? Então, primeira coisa importante, logaritmo é sinônimo de expoente. E aí, isso é representado dessa forma, né? Um jeito esquisito de você trabalhar, que é esse aqui. Primeiro, você tem que entender a leitura desse símbolo, como se lê esse símbolo. Isso aqui a gente lê como log de A na base B. Então, isso eu leio como log de A na base B. Beleza? Mas você também precisa do significado disso, que é mais importante. O significado desse símbolo é o expoente que eu uso em B para obter A. Então, isso eu leio como log de A na base B, mas o significado é o expoente que eu uso em B para obter A. Então, o expoente que, se usado em B, o resultado é A. Então, olha o que você já consegue fazer. Por exemplo, eu escrevo aqui log de 32 na base 2. Leitura, log de 32 na base 2. Mas o que significa isso? Isso significa o quê? O expoente que, se eu usar em 2, o resultado será 32. Em outras palavras, 2 elevado a quanto dá 32? A resposta disso é 5. Afinal, 2 elevado a 5 resulta em 32. Então, essa é a essa é o significado, esse é o significado desse símbolo logaritmo. E agora nós precisamos da definição disso, né? Então, quando eu escrevo que o log de A na base B é C, isto significa, esse símbolo a gente lê como isto significa que o B elevado ao C resulta em A. Então, log de A na base B é C, ou seja, o expoente que eu uso em B para obter A é C. Então, isso significa que B elevado a C é A. E isso nos leva direto à ideia de exponencial. Beleza? E a exponencial tem as suas necessidades, as suas condições. Então, para que isso seja verdade, eu preciso que a base seja diferente de 1, eu preciso que essa base seja maior do que 0. E, além disso, o resultado de uma exponencial, a gente já viu, é exatamente o quê? Um valor sempre positivo. Então, esse A sempre vai ser maior do que 0. Então, isto é a condição para que esse símbolo funcione. Log de A na base B é C. Isto significa que B elevado a C é A. Voltando aqui para o exemplo. Log de 32 na base 2 é 5. Por quê? Porque 2 elevado a 5 resulta em 32. Mas nem sempre você vai lidar com um log que é muito fácil de calcular como esse. Então, por exemplo, se você vê uma situação dessa. O log de 32, digamos agora na base 4. 4 elevado a quanto dá 32? A resposta não é tão direta. Aí a gente pede ajuda para o nosso amigo x. Ora, 4 elevado a x vai ter que ser 32. Então, isto significa que 4 elevado a x é 32. E aí nós temos uma equação exponencial. E como resolvemos uma exponencial? Deixando os dois lados numa mesma base. Como vemos, 4 pode ser escrito facilmente na base 2 e 32 também pode ser escrito facilmente na base 2. Então eu posso dizer 4, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado elevado a x, 2 elevado a 2x
vai ser igual a 32. E 32 é 2 elevado a 5. E como resolvemos a exponencial? Ora, se já está garantido que a base é diferente de 1 e a base é maior que 0, então os expoentes são iguais. Então daqui sai que 2x é 5. Então o x vai ser igual a 5 sobre 2. Beleza? E o que significa isso? Que o log de 32 na base 4 é 5 meios. Porque 4 elevado a 5 meios será 32. Beleza? Eu volto depois com alguns outros exemplos e algumas consequências importantes dessa definição. Espero vocês. Valeu!